conversação, de estudo a respeito do livro dos Espíritos, do Evangelho de Jesus. A noite de hoje, o palestrante será o Carlos Alberto. E nós estamos retornando então, um estudo, para quem acompanha, o estudo dos livros dos Espíritos, que todos possamos participar, possamos interagir, para tentar compreender um pouquinho mais a nossa doutrina e o Evangelho. Boa noite aos amigos da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita, e aos ouvintes e participantes da sala falando Espiritismo, que acompanham conosco esse estudo. Todos nós possamos ser envolvidos pela espiritualidade superior, trazendo as energias necessárias para o nosso refazimento, para a nossa compreensão. Neste momento, queremos lembrar que a casa na sexta-feira é evangelização infantil. Então, vamos convidar os nossos queridos pequeninos, a partir dos 4 anos, que venham também aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho de Jesus, de uma forma lúdica, porque as professorinhas elas são capacitadas para interagir com as crianças, de modo que fique interessante para elas. E essa compreensão e esse estudo fica divertido até, elas gostam. Então, vamos convidar, e os nossos jovens também, porque não é só para as criancinhas, não. Jovens até 14, 15 anos, também tem uma sala só para eles, de acordo com a faixa etária de cada um. Então, vamos incentivar que a criança que tem essa base sedimentada no Evangelho, ela cresce e se torna um adulto mais estruturado, mais compreensível, mais equilibrado. Então, não vamos deixar de convidá-los, mesmo que não venha da primeira vez. A gente vê o exemplo, vindo a casa e a outra, eles também se sentem incentivados. Vamos nos preparar para o início da reunião, equilibrando os nossos pensamentos, deixando lá fora todos os problemas do dia a dia, para que nesse momento a gente possa realmente deixar nossa mente em contato com as energias que estão no ambiente, energias de sustentação, de equilíbrio, de refazimento. Nós estamos encerrando a semana na sexta-feira, com o incluído, convidado, transferido hoje. Não vamos deixar esses problemas todos lá fora e colocar dentro de nós energias positivas. Vamos lembrar também daqueles que ficaram em casa, que não puderam estar, e também são necessitados dessas energias. Amado Mestre Jesus, neste momento, nos colocamos à disposição da espiritualidade para os trabalhos da noite, para o estudo, que possamos ser envolvidos pelas energias benfazejas que são trazidas até nós, pelos nossos queridos terapeutas espirituais. Que possamos, Senhor, no dia de hoje, entendermos tudo que aqui foi dito, que foi lido, e praticarmos durante a nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos fortifique. Assim seja. Boa noite para todos. Boa noite. Jesus nos abençoe. Com muita alegria, estamos retornando à nossa atividade das sextas-feiras. Após um longo período de ausência, estávamos saudosos e estou brincando com o pessoal que foram quase 40 dias. 40 dias de travessia no deserto. Sem vocês, sem o trabalho,
a gente efetivamente se sente um andarilho sem rumo. Então, com muita alegria, estamos de volta, angariando aí aqueles elementos que a espiritualidade está nos disponibilizando para que o ano de 2015 seja pródigo para todos, em termos de aprendizado quanto à doutrina espírita, de fortalecimento espiritual, do angariar os recursos para a cura das nossas doenças, das nossas mazelas, enfim. E, acima de tudo, nos alimentar com o recurso mais importante que Deus disponibiliza para nós, que é o amor. Amor, alimento das almas. No dizer de André Luiz, Jesus nos apresenta como um pão da vida. Então, procurar a vivência do Evangelho, sobretudo em termos de busca de conscientização quanto aos nossos deveres, quanto à evolução espiritual, na dinâmica da interação com os semelhantes, no aprimoramento interior, é, sem sombra de dúvida, um mecanismo que sustenta os seres na direção da excelsa paz. Então, muito obrigado por vocês estarem conosco novamente. Gostaria de iniciar a noite endereçando aquele abraço costumeiro para os nossos irmãos da rede, Amigo Espírita, a toda a direção da rede, os nossos companheiros também da Rádio Brasil Espírita, que realizam um trabalho de divulgação extraordinário, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Enfim, toda essa família de amigos que estamos nos unindo para divulgar uma doutrina espírita de forma acessível para todas as pessoas, de uma maneira simples, e, acima de tudo, com detalhes que possam favorecer a amizade entre os seres. E aí, no nosso caso, a Fiarinha, que está com uma roupagem nova, aí eu também brinquei com o pessoal que foi muito bom eu ter saído, porque quando eu voltei era outra casa, né? Então significa que a gente estava atrapalhando, né? Então o pessoal aí deu um show, né? Renovaram os ambientes, pintaram, colocaram aí planos para a casa inteira. Eu estou me sentindo até constrangido, viu, Gina? Eu estou achando que eu vou aumentar esses 40 dias, às vezes, para que a casa continue aí acolhendo cada vez melhor, com mais qualidade a todos vocês que vêm fisicamente, como também os nossos companheiros que acompanham semanalmente os nossos trabalhos das mais diversas partes do mundo. Então, que Jesus possa, a partir desse momento, nos abençoar para que a nossa noite seja rica, pródiga de bênçãos para todos nós. E ao nosso Marco Aurélio, muito obrigado por estar aqui representando aos nossos companheiros do chat, da sala Estudando Espiritismo, hoje com a presença da Cláudia, da Cleusa, de tantos companheiros, e à medida em que for acontecendo as participações, você traz para nós, para que a gente possa dividir as perguntas com todos aqui presentes. A assistência técnica atendeu o seu pedido mental. Trouxemos o seu papel. Bom, então, nós vamos retomar o Livro dos Espíritos, que a dona Yolanda me cobra isso, que é um estudo da obra básica da doutrina espírita, livro que foi editado em 18 de abril de 1857. Então, nós estamos estudando a segunda parte, capítulo 6, no tópico intitulado Relações de Simpatia e Antipatia dos Espíritos. Nós, no dia 19 de dezembro, fizemos o último estudo, trabalhamos a questão até a 301, e eu vou reler a pedido da Dora. Eu já ia iniciar a partir da 303, mas ela ficou em dúvida se a gente fez ou não a questão 301, e diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu estou tentando ter juízo. Então vamos lá. Pergunta a Allan Kardec aos espíritos. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro? Ou essa simpatia resulta da perfeita identidade?
Resposta. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instinto. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Sintonizamos com o mês de dezembro, nós estávamos estudando a questão das almas gêmeas. Lembrados? Quem não estava acompanhando, Kardec apresenta para nós, com a espiritualidade, que não existe dois espíritos, ou um espírito não é a metade do outro. Não existe isso. Os espíritos podem se completar filosoficamente, energeticamente falando. Mas não são seres que nasceram para viverem como metades que se conjugam, que vão se unir. Ok? Isso foi um aspecto que nós abordamos. Existem outros, e eu convido vocês a acessar os vídeos anteriores, porque foi motivo de muito debate. Inclusive, nós apresentamos abordagens de Emmanuel, que coloca, de uma forma muito especial, a questão das famílias espirituais e de seres que fazem uma opção de se conjugarem no aspecto de vivência na caminhada evolutiva. E quanto mais evoluem esses seres, mais o amor, o sentimento que têm eles uns para com os outros, transcendem a nossa visão de uma relação terrena. Ou seja, dois seres que se amam em plenitude vão trabalhando numa linha de libertação e não de amarração, de dependência uns dos outros. Fiz bem claro? O assunto requer cuidados e eu os convido a mergulhar no conteúdo doutrinário, porque tem muita coisa para se descobrir. Então, a questão aqui é o seguinte: a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância dos seus pendores e dos seus instintos. Essa primeira parte da resposta é importantíssima. Então, quando nós elegemos um assunto, uma proposta, e caminhamos como dois seres ou mais em busca da realização desse projeto, nós vamos desenvolvendo com isso o que é tratado como simpatia, como interação, como essa ideia de completar um ao outro. Eu ofereço, você oferece. Nós conjugamos o que nós temos a oferecer, para que um ajude o outro a atingir o objetivo. Deu aí? Aí, por exemplo, na cerimônia católica, o sacerdote diz assim, na hora da bênção, né? Apoiado numa abordagem de Moisés, está lá no Antigo Testamento. No Deuteronômio. É necessário que o varão deixe os pais, né, e se una à adjuntora, né, se una a uma mulher, para que os dois sejam um só corpo, uma só carne, e que vivam eternamente dentro desses princípios. Todos conhecemos essa história, tá? Passou a lua de mel, se quiser ser comprando assim, mas tem 40 dias que eu não brinco com você. Tá tudo bem, Marcos? Foi bem no final de ano? Qual que é a ideia aqui?
A união não é de corpos. A união é de propósitos. Nós temos o nosso lado energeticamente masculino, nosso lado feminino, que os chineses tratam como yin e yang. Todos nós temos esses potenciais, que eles precisam de estar sendo elaborados, organizados pelo nosso campo mental, para que haja um ajuste, para que você consiga realizar os seus projetos. Você não pode nem ser só razão e nem ser só sentimento. Deu aí? Você não pode ser só passivo. Você não deve ser só ativo. Você tem que equilibrar isso na sua intimidade. Entendeu? Numa relação, essas perspectivas, essas projeções, tomam um alcance interessantíssimo. Porque o outro sempre estará falando dele mesmo, e nós, ao observar a fala dele, deveríamos aprender com ele. Porque muitas vezes na relação a gente esquece que o outro está te ensinando alguma coisa. Porque nós, egóicos, orgulhosos, nós muitas vezes olhamos no outro adversário. Aí que está o erro. Aí que está a queda do império. O outro não é adversário, o outro é educador. O outro está, por mais que ele te espezinhe, que te dilacere, e etc. Ele está te dando um recado que você precisa. Não vou dizer que merece, mas você precisa. Porque se está acontecendo, tem um motivo. Entendeu? Uma criança te chama de bobo, você não vai me lembrar para casa, vai? Vai? Não, uma criança. Agora, por que a gente tira a calça, pisa em cima quando a mulher fala que você é? Ou que o marido disse? Ou que aquela sirigaita do andar de cima? Porque nós deixamos de observar o ensinamento, o conteúdo, para combater, divergir da pessoa. Por mais delinquente que ela seja, ela está no aprendizado dela. Obviamente que você não vai abrir a porta para qualquer um. Na minha casa, olha o que eu vou dizer. Até que esteja na minha responsabilidade, entra na minha casa quem eu quero. Porque costuma entrar na sua casa quem você não quer. Quando a jurisdição é de cima. Chegou a filhinha, papai, estou apaixonado. Passou sobre a jurisdição. Deu bem? Estou brincando aqui, só para quebrar. Da mesma forma, o seu equilíbrio íntimo, ele é de competência sua. O gerente é você. Se você está se desestruturando, a responsabilidade é sua, né? Não sei se deu lá. Então, nós estamos falando aqui, só para não perder o fio da meada, que quando nós elegemos, portanto, um projeto, e conjugamos os esforços para levar o projeto adiante, isso vai criar uma simpatia, uma afinidade entre os seres, que com o passar do tempo pode se tornar uma relação inabalável, de acordo com a maturidade dos seres. Porque relação abalável... Cabe o termo? Nós sempre recorremos aos universitários. Uma relação abalável, ela caracteriza a infantilidade nossa diante da relação. Não fiquem preocupados, porque todos estamos no mesmo barco. Mas é verdade. E a verdade tem que bater com carinho, com consolo, mas ela tem que dizer para nós que nós precisamos de repensar. Porque, de repente, eu estou chamando ela de boba, eu estou sendo tão bobo quanto ela. Eu tão criança quanto a outra. Questão 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na similitude dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Aqui nós vamos ter que pelejar um tiquinho. Vamos lá. A pergunta subdivide. Primeiro,
Está falando da identidade necessária para criar-se simpatia. Na questão anterior, nós estamos refletindo que a simpatia tem a ver com os pendores, com os instintos e com os projetos que se abraçam. Ficou claro? Nessa questão, vem dizer o seguinte: além de tudo isso, de pensamentos e sentimentos, a uniformidade ou a integração entre os seres tem a ver com conhecimento adquirido. O que vocês acham? Também. Sentimento, né? Sentimento, pensamento. O que é o pensamento? Pensamento é fruto da performance mental. Pensamento, não confunda pensamento com cérebro com mente e mente com pensamento. Não. Pensamento é atributo. É atributo da mente. Agora, você sabe, Tatiana, que a mente é atributo do espírito? No livro dos Espíritos está dizendo aqui que o pensamento é atributo do espírito. André Luiz, já mais à frente, deu mais um conteúdo para nós. Que a mente é atributo do espírito. O que ele quer dizer com isso? A nossa mente, ela está sendo construída. Ela está sendo formada. Ela está sendo expandida. Ela está adquirindo qualidade. De acordo com a maturidade do espírito. Por isso é que não se deve exigir de uma criança, né, que, por exemplo, ainda está com o processo de desenvolvimento da estrutura cerebral, você não pode exigir de uma criança um raciocínio de um ser, de um homem que está já com a estrutura toda pronta. Okay? Então, a mente é que vai determinar o campo de ação do espírito. Você não pode atravessar de um país para o outro se a sua mente não te autoriza a capacidade de vibrar em outras zonas de ação. Não me coloca para conversar com Sócrates sobre filosofia, que a gente vai passar tempo. Colocar a gente para discutir a relatividade com Einstein vai ser complicado, vai. Agora, de repente, a gente já está em condição de discutir alguns assuntos que têm a ver com o que a vida já nos concede, por misericórdia, para que a gente trate do assunto. Se o assunto está sobre a sua jurisdição, é responsabilidade sua. Você dá conta de resolver. A conta chegou no seu endereço, você não tem que pagar? O problema bateu na sua casa, o endereço é certo. A equação está lá para você resolver lá no seu trabalho. Contabilidade, mais e menos. Né? Tem que fechar o balanço. Né? Tem que fechar. Então, se está na sua mão, você tem que fechar o balanço. E para resolver questões contábeis, você não pode trabalhar com sentimento. Chegou lá, assim. Não dá para trabalhar com sentimento com coisa contábil. É razão. Mas, contudo, você é gerente da empresa. Você tem lá o financeiro que disse assim, tem que ser desse jeito. Se você não seguir o que o financeiro está dizendo, você vai quebrar a empresa. Por outro lado, tem um funcionário lá que você não quer mandar ele embora. O negócio é cortar a despesa. Não é? A gente corta a despesa para dar boa vida para quem não é honesto. Para quem não é sério, para quem não tem compromisso, para quem promete e não cumpre. A realidade do nosso país. A realidade é dura e crua. Então vamos pagar para eles. E se nós vamos pagar para eles é porque nós temos compromisso com essa história. Ok? Mas deixa eu voltar aqui para a empresa, porque senão daqui a pouco a gente muda o assunto, né? Nós vamos para a terceira parte dos espíritos. Estou só na segunda. Você, como gerente, o financeiro diz que você tem que mandar o dinheiro embora. Você tem que cortar custo. Mas você é o gerente lá, você é o diretor. Você tem que trabalhar. Você não quer. O seu coração está pedindo, você não manda, não. Não quero mandar ele embora. Aí você fica assim, como é que eu faço? Eu estou entre a crise e a espada. Se você está acima do departamento financeiro, significa que você tem que ter mais competência no departamento financeiro. Aí vai entrar a sua habilidade em
gerir recursos, capital. Não é isso? Você trabalhou em banco, você sabe muito mais do que eu estou falando. Aí o que está acontecendo? A vida está te pressionando para você tratar do número, que eu estou chamando de razão, e do sentimento, que é o lidar com o outro que precisa do emprego. O tempo todo a vida bate na gente assim. Aí você tem que ter um jogo de cintura para não ficar preso aqui nem aqui. Você tem que sempre encontrar a solução. A solução pode demorar, mas se o problema existe, é para ele ser equacionado. Isso é da lei. Então, a questão aqui da afinidade, da simpatia, tem a ver com a razão, tem a ver com o sentimento, sim. Pensamento. E define Emmanuel que pensamento é vida. E eu ia até falar do pensamento, eu acabei desviando. O pensamento é energia. O pensamento é atributo. Então, o seu pensamento, ele é produto da sua mente. Então, ele se torna energia. Porque trabalha com o fluido cósmico universal. Então, eu quero dizer que o pensamento, Emmanuel caracteriza-o como energia eletromagnética. Energia elétrica é dinâmica. Energia magnética é estática, mas ela tem força. Então, o seu pensamento tem força e tem dinâmica. E a direção, a qualidade, se é para o bem, se é para a treva, a qualidade depende de você. Você é que é o responsável por esse pensamento. Se for pensamento progressivo, se for um pensamento altruísta, se for um pensamento benevolente, caridoso, etc., ele vai à frente trazendo o seu sentimento. E o sentimento na luz é libertação. O sentimento na treva, só corre aqui. Estou usando adequado ao clima. Se for treva, é inanição, é doença, é depressão, é desespero, é angústia, que vai redundando até nas questões somáticas, com doenças complicadas que a gente vai tendo ao longo da vida. Tudo fruto da performance da mente ao longo dos anos. Alguma participação, Marco Aurélio? Gostaríamos de... Traz aí o que está acontecendo na sala. Ainda não, Beto, mas o pessoal tá. Eu queria mandar um abraço, né? O pessoal que está aqui após esses 40 dias. A Cleusa lá de Portugal, a Ivani lá de Caldas, a Miriam de Porto Alegre, a Meire lá de Presidente Juscelino, a Rejane do Canadá, a Rubenita lá da Bélgica, e o Vanderlei lá de Palmas. Agora, o pessoal está elogiando. Cadê a filha? Cadê a mãe? Vanderlei de Palmas está aqui, dona Mita. Vanderlei do chorinho de sua mãe. Ela não está. Continua. O pessoal está elogiando a Nova FEAC. Nossa, eles não viram nada. E estão perguntando quem que bordou essas toalhas. Dona Eustáquia. Dona Eustáquia é a nossa gerente de todos os assuntos agora. Cuida da flor, cuida da... Nossa, o negócio está aqui, está bom demais. Quero o endereço da bordadeira. Já virou marketing. Avisa para o pessoal aí, né? A gente gostaria de pedir desculpa que hoje está sem imagem na sala, mas semana que vem a gente corrige. Terça-feira estamos firmes na sala de conferência com o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Vamos voltar. Pergunta 303. Podem tornar-se simpáticos no futuro espíritos que hoje não são? Podem tornar-se simpáticos no futuro espíritos que não são? Ô, gente, ou é ou deixa de é. Pode? Oi? O que foi, Tatiana? Não tinha sentido. Está aqui, muito bem. E ela está feliz, abraçada com a mamãe. É uma festa. Porque tem casos que a gente não fica muito feliz de estar do lado. Né? Se ela está feliz com a mamãe feliz com a filha, elas estão caminhando há muito tempo. Estão aprendendo umas com as outras. Né? Então, isso é conquista. Então, a gente tem que agradecer a Deus, a mãe,
ou a filha, no caso de vocês, que recebe esse presente. Agradecer a Deus. Mas, ao mesmo tempo, se sente feliz, porque você conquista suas. Você conquista de cada um de vocês. Vocês já passaram muitos perrengues juntos aí. Perrengues, existe mais? Não. Já passaram por muitas dificuldades, não tem dúvida. Uma relação para ser forte, sustentável, né? Uma relação para que ela possa ter dinâmica que alimenta, ela é construída com tempo. Por isso que unir um corpo ou dois corpos num propósito só é desafiador. Começa o brutamonte do homem unindo com a flor da mulher. Já é complicado, não é? Você também tem que me ajudar. Já é complicado. Aí no dia a dia, tá lá aquele brutamonte lá, só sabe apertar parafuso, bater o martelo, e ela quer que ele carregue, coitado. O negócio dele é terra. Ou então ele, né, quer que tem que aprender, tem que renunciar, tem que compreender que cada um está na sua posição, que é conquista de cada um. Por isso é que eu conversava com uma amiga que está na sala, que eu não vou dar o nome dela, para não perder a ética. A gente conversava sobre isso hoje. A gente tem que fazer o que a gente dá conta. O que a gente não dá conta, não sofra, não. Não dá. Vai me dar 2 sacos de cimento para carregar de uma vez? Não vou conseguir, vou estourar a espinha toda. Hérnia de disco, a pessoa vai ficando nervosa. Não vai dar. Então, vamos carregando ali, pote por pote. Você sabe que você tem que carregar os 2 sacos de cimento. Então, pensa. Reflita. Equacione de forma que você vai encontrar uma forma dos 2 sacos de cimento chegar lá na laje. Já bateu laje, Rogério? Já bateu. Pois é. Bom demais. Bom demais. Inteligência, meu amigo. Aí entra a questão do pensamento. Deu aí? Então, podem se tornar simpáticos? É meta. É objetivo. Já que nós falamos em família, eis a grande oportunidade. Família. Por isso que os espíritos tratam a família como um cadinho purificador. Para que é o cadinho? Para que serve o cadinho, Celso? Esquentar, cadinho, você vai purificar. Você vai trabalhar, por exemplo, com metal, né? Prata, ouro, chumbo, né? Ferro. Então, você dá qualidade. Você trabalhar no sentido de fazer os ajustes que você quer. E o cadinho trabalha em temperatura, ó. Fogo, brasa. Agora, se não for assim, a gente purifica. E até vai aí uma nota, né? Que já que a gente está falando de pensamento, sentimento, a proposta da doutrina espírita é uma proposta de trabalhar a renovação. Por isso é que doutrina espírita é simbolizada no batismo da água. O codificador da doutrina espírita representa João Batista para nós. João Batista diz assim, Jesus está chegando. Arrependei, porque é chegado o reino do céu. Cuidado, raças de víbora. Ou seja, verdade chega para esclarecer e dizer o que você quer. O que você quer? Aí você fica assim, meu Deus, com tanta informação, o que eu vou fazer? Então, qual que é a proposta? Eu tenho que trabalhar na renovação. Renovação mental. Que passa por renovação de costumes, de hábitos. Se você não engaja num projeto de fazer alterações substanciais, você não vai chegar lá. Só que esse processo ele é lento. Mas você tem que começar do simples, como Pestalozzi ensinou para Kardec.
Começar do simples para o complexo. Né? Dos elementos mais, né? Das questões mais elementares para as mais complicadas. Mas tem que ser feito o projeto. Agora, o evangelho não é proposta de renovação pela água. Não é. O batismo de Jesus é pelo fogo. Só lembra disso, senhor Luta? Jesus propõe o batismo pelo fogo. Qual que é a ideia do fogo? Hã? Purificação sem questionamento. E esse fogo é eterno. Ou seja, eterno é o desafio. Aí nós podemos fazer uma alusão ao capítulo 15 do Evangelho de João, quando Jesus fala que Deus é o grande lavrador do universo, o pomicultor. E que ele, Jesus, é a videira. Videira produz? O que a videira produz? Uva. Vamos lá. E que nós, discípulos, somos a vara da videira. Aí Jesus faz uma metáfora assim: a vara que não estiver na videira, ela morre, ela seca, e ela tem que ser lançada no fogo, para que haja uma transformação radical. Oi? Esse é o caminho do progresso. Posso dizer. Do progresso, vamos dizer assim, do progresso consciente é pela renovação mental, pelo compromisso, pela mudança. Eu quero. Agora, o fogo é a vivência, não é o eu quero. É o fazer, eu quero. Fazer acontecer. Não sei se deu lá. Pegou ou não pegou? Progresso é uma meta. Ele só se edifica quando você põe a mão na prática, põe a mão na massa. Então, para que você faça um projeto, você tem que estudar o projeto, você tem que entender. Por que você está aqui no FIAC hoje? Você veio aqui para estudar, não foi? Marco Aurélio, como eu, quando entramos na doutrina espírita pela primeira vez, nós entramos pela dor, não foi? Chutei, acertei. Nós entramos, a grande maioria, pela dor. A dor que estava assim, era um fogo dilacerante dentro da gente. Então você tem o fogo antes, o fogo durante e o fogo depois. Aí você estava com dor. Aí você veio, foi abraçado, acolhido, porque uma voz te chamou. Essa voz te chamou. Essa voz falou na sua intimidade: vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu te aliviarei. O Casalberto, mas eu não escutei ninguém falando isso. Escutou sim. Sabe quando você deitar na cabeça do travesseiro e chorar? E chorava e não tinha ninguém para te consolar? Aí aconteciam umas coisas que, gente, tem alguma coisa errada. Aí a vida foi batendo, mas eu não consigo, tudo dá assim, meu Deus. Tem que ter uma solução. E essa voz diz: vem. Você não precisa escutar claramente, mas ela fala: tem solução. Quando você falou assim, tem que ter uma solução, ele falou: tem. Você vai ter que se esforçar. Vem. Essa começou a se movimentar. E esse movimento não foi uma vez. Hoje você fez um movimento para vir à reunião. E olha quantos anos de doutrina espírita que você tem. Hein? Quantos anos que eu tenho? Foi um esforço. Eu brinquei com vocês que eu fiquei 40 dias no deserto. Para onde eu ia, eu ficava procurando oásis. Não achava. Não achava. Estou brincando, só uma metáfora. Aí eu consegui chegar aqui hoje, depois de 40 dias. Ufa! Aí você bebe um pouquinho de água, rever os amigos. Acabou a reunião, vamos para o deserto. Assim, o movimento é toda hora. Não pensa que você já resolveu. Ou, muito menos, que você não vai resolver. O processo, ele é tão dinâmico, tão extraordinário, que quanto mais você caminha,
mais você vai adquirindo a certeza que você não pode prescindir de caminhar. Eu gosto de fazer alguns paralelos, mas a gente tem que ser prático, né? Vocês já organizaram festa? Muitas, né? Festa. Tem coisa mais gostosa de organizar festa? Ó, tem isso, tem aquilo, compra aquilo, como é que vai ser o ornamento? Ó, você só mexe com festa. E tarará, parará. Mas a festa é diferente. Aí chega a hora da festa. Daqui a pouco a festa acaba. Não é assim? O melhor da festa é preparar a festa. Porque a festa passa tão rápido. Não é verdade? Então vamos pensar. Olha aqui. Jesus fala que o evangelho é boa nova. Boa nova. Jesus compara o reino dos céus a uma boda. Né? Que o Senhor saiu a convidar as pessoas para o noivado, o casamento do seu filho. Então, aí ele vai fazendo um paralelo a definir o seguinte, que a nossa trajetória evolutiva com o Evangelho é uma festa. Agora, essa festa, nós vamos precisar de passar algumas coisas difíceis para criar toda a ambiência que a gente sonha. Quem aqui não deseja ser feliz? Eu não sou profeta, eu sou falso profeta por outras coisas, mas agora eu vou ser um profeta verdadeiro. Você nasceu para ser feliz. Todos nascemos para ser felizes. Isso é meta do Espírito. Agora, atingir a felicidade é um processo que é longo. É esse que é o ponto. Agora, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele vai compreender que ele não pode abrir a mão de preparar uma festa. Então ele terminou uma festa agora e ele falou assim, mas agora, graças a Deus, veio outra manhã. Você conseguiu resolver o problema com o filho. Prepare que amanhã tem outra bomba. Né? E com o marido? E com a mulher? Né? E com a vizinha? E aí vai. Mas vai. Graças a Deus fiquei livre. Não é assim. Tudo bem que até o regozijo, né? O sabor da vitória transitória é muito bom. É estimulante. Poxa, graças a Deus, ganhei. Meu time foi campeão. Aí vira o ano, esse ano vai ser de novo. Né? Aí faz a mesma novena, faz a mesma promessa. Aí vai ganhar, não vai ganhar. Aí chega no outro ano, sempre na expectativa do time ganhar. Não é, senhor Bruno? Não é assim? Eu sempre tenho que ter a expectativa que vai dar certo. Agora, sabendo que no esporte, como na vida, há um momento de semear, há um momento de colher. Há um momento de acertar, há um momento de errar. E ter uma hombridade para continuar. Esse aqui é o ponto. Hein? Alguma participação? Alguém quer perguntar, quer falar, quer comentar? Não? Podemos continuar então? Então vamos lá. Então, todos serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior, ao aperfeiçoar-se, alcançará a esfera onde reside o outro. O encontro entre os dois se dará mais depressa se o espírito mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer no mesmo estado. Aqui a tônica aqui já é dos espíritos que caminham juntos e que uns caminham mais do que outros e que se colocam aqueles numa condição, vamos dizer assim, mais elevada, se colocarem na condição de ou aguardar quem está ficando ou retornar para ajudar a caminhada do outro. Entendeu aí? É isso aí, Dora. O que você está observando a questão? Fala aqui para nós. Bem altinho. Esse microfone é fraco. Eu estou pensando aqui, eu não sei se eu compreendi bem. Se o espírito está mais elevado, se ele pode não ter as ligações e esperar que o outro gostaria de se elevasse junto a ele, com ele, no caso. Posso fazer uma pergunta? Quer falar, Marcos?
aproveitar para trazer também um comentário da Cleusa, lá de Portugal. Ela diz que o amor é cumplicidade. E nessa cumplicidade, nós somos seres individuais. E se não houver a cumplicidade, alguém terá que desistir em favor do outro. Então ela pergunta, almas afins se encontram para finalizar um desencontro que parecia nunca ter fim? Cleusa, você já ouviu, por certo, Cleusa, uma amiga de muito tempo, eu sempre costumo citar um pensamento de Emmanuel, que diz o seguinte, que a reencarnação é um eterno encontro, reencontro, e tomara que não seja desencontro. Então nós estamos o tempo todo encontrando oportunidades, encontrando pessoas, como também reencontrando muita gente. O que eu quero dizer? Se você for lá na Praça Sede, no centro de Belo Horizonte, o certo você vai encontrar com muita gente que faz parte do seu dia de relação. Mas naquele povão todo lá, você pode ter certeza que você vai reencontrar com alguém. Porque a nossa história é muito longa, não é verdade? Então é aquele papo de, nossa, me encontrei com fulano. Não, mas meu anjo da guarda bateu com o dedo de cara. Como que eu gostei dele? Ou então, nossa, meu anjo da guarda não bateu com o dedo. Coitado dos anjos da guarda, né? Seu espírito mais elevado não vai bater com o outro. A gente rebaixa os espíritos. Né? Mas a ideia aqui é o seguinte. No processo do encontro, nós temos oportunidade de conhecer pessoas. No primeiro contato. Você pode conhecer alguém no seu ambiente de trabalho. Quem já trabalhou em empresas maiores, né, ao longo da vida, nós já tivemos muitas oportunidades de conhecer, literalmente, pessoas. Agora, o reencontro é quando você percebe que existem sentimentos mais contundentes. Seja de simpatia ou de rejeição. Seja de interesse, seja de afinidade, seja de atração, sensualidade. Tudo isso passa. Tudo isso acontece no cotidiano nosso, dessas relações. O que o Emmanuel alerta com Jesus e com Kardec é: cuidado, seja vigilante, para que ou no encontro ou no reencontro não se torne esta circunstância um desencontro. Só haverá um desencontro se a gente não trabalhar com vigilância nas relações. Muito simples. Se a gente entrar nesse diapasão de sentimentalismo, de melindre, de cobranças, de julgamento. E até vou fazer um alerta. O julgamento, como nos ensina Emmanuel no livro Roteiro, no roteiro, no Pensamento e Vida, na lição intitulada Associação. No julgamento, você abre painéis que podem favorecer identificação com o comportamento do outro. E, com isso, tornar-se-á escravo do próprio julgamento. O que nós poderíamos exemplificar? O indivíduo está cometendo lá uma atitude complicada. Aí a gente começa a particularizar a atitude dele. Por que ele fez isso? Por que levou ele a fazer aquilo? E aí você começa, olha que tanto de sagacidade, de crueldade, olha que baixaria, olha que não sei o quê, papapá. Nesse detalhamento, você está abrindo a sentinela da sua intimidade e pode ali, num comportamento complicado dele, encontrar ressonância na sua história espiritual. E você fechar um circuito ali e o comportamento dele passar a ser um indutor para que você haja
tal qual ou pior do que o indivíduo deveria. Uma imagem. Eu não posso apertar muito cedo, não, tá? Na mais que eu estou voltando. Chegar em março, não tem ninguém aqui mais. Vamos lá. Estamos só em fevereiro. Então, não apertar o parafuso mais não. Explana. Mas eu podia dizer para vocês o seguinte: a nossa vida é tão complicada. Nós somos convidados o tempo todo a analisar tantas coisas que o vigiar o mundo íntimo já é um desafio astronômico. Quanto mais vigiar o comportamento do outro. Quanto mais vigiar o comportamento do outro. Eu estava vendo uma cena muito lúdica, num parque de diversão, que envolve assim, imagens que são extremamente umbranantes. Extremamente umbranantes. Caverna, treva, monstro, etc. Aí eu estava lá dentro daquele ambiente e falei assim, gente, como é que é legal a evolução. As pessoas, dentro de um projeto de brincadeira, estão sendo convidadas a viver, ver, sentir circunstâncias que têm tudo a ver com as nossas camadas inferiores do nosso subconsciente. Entendeu? Vou fazer um paralelo aqui para a gente pensar. Vocês sabem que eu, de vez em quando, cito questão de filmes, músicas. A gente dá uma... Né? Doutrina Espírita é cultura também. E uma das coisas que eu tenho batido aqui, que é a observação natural dos momentos que a gente vive, é como que, na atualidade, como que é valorizado o que antes era tratado como de não importância. Então, por exemplo, o chulo hoje é muito importante. Né? O chulo. A irreverência é muito importante. Faz sucesso. O que antes era o colorido, o romance, a poesia, era enaltecida, hoje o que é importante para muita gente, para a massa, eu vou falar para a massa, não estou generalizando, para a massa, é a força, né? É a força, é a brutalidade, é a treva, é o medo, a culpa. Assiste esses filmes que fazem muito sucesso. Se você assistir Harry Potter, você assistiu. Né? Vou falar do Harry Potter. É uma história extremamente interessante. Mas se você for observar os cenários, são cenários extremamente cavernosos, monstruosos, escuros. Né? E tudo isso remonta a um convite para toda a massa a fazer um mergulho no inconsciente. Por isso é que o momento atual é um momento que está sendo desbravado o psiquismo da humanidade. Os bandeirantes não são os psicólogos, são os próprios seres, que pela pressão da vida estão sendo convidados a vasculhar a própria intimidade e fazer escolhas. Por isso tanto sofrimento no mundo. Por isso tanta violência. Por isso, como o que está a tônica do nosso país, no nosso Brasil, é que os valores estão totalmente invertidos. Quem tem força não é a polícia. Quem tem força são aqueles que querem fazer arruaça. Né? Quem tem força não são os professores. Quem tem força são aqueles que agridem os professores. Né? E por aí vai. Você vai no esporte, todos os assuntos estão invertidos. Você vai na política, é um absurdo o que está acontecendo e todo mundo sentado na beira do caminho, assistindo com maior passividade. Uma rede de corrupção que vai trazer muito sofrimento para o povo brasileiro. Vocês não viram nada. A de virar nos próximos anos. E, graças a Deus, acontece que estamos até sendo convidados pelo aquecimento global a rever conceitos, a sermos mais educados, a sermos mais prudentes. Então, a providência divina vai trabalhando de formas das mais variadas para que nós, quanto indivíduos,
possamos realmente valorizar o que é o mais importante. O que é o mais importante na sua vida? É a sua vida. É a sua vida. Você valoriza a sua vida? Você valoriza as oportunidades? Um companheiro me disse assim, puxa vida, a gente tem que passar por tanta coisa para depois rever os conceitos mais simples que eu vivi lá atrás. Os valores, a proximidade, as relações, tudo isso é para analisar com maior facilidade. Por quê? Eu não tenho tempo. Eu tenho que ter tempo para ganhar dinheiro, para viajar, para ter isso, ter aquilo, mas eu não tenho tempo para o meu filho. Eu não tenho tempo para a minha família. E vocês não tenham dúvida de que o sistema materialista vigente, ele foi brilhante, quando ele destruiu a família. Olha o que eu vou falar e vai ter pessoas aqui que podem até ficar com raiva do casal dela. Não tem problema, não. Eu já estou no grau mesmo. Vocês acham que o movimento feminista surgiu só para libertar a mulher? Repito? Tirar a mulher do lar foi o primeiro ponto. Levar as crianças para as creches foi o segundo ponto. Vocês sabem como que o regime nazista ganhou a força que ganhou? Porque ele formatou a mente das crianças, que foram arrancadas dos lares. A família alemã foi destruída ali. Então, destruir a família para o materialismo tem tudo a ver. Porque uma família reunida, objetivando propósitos que enobrece os seres, nada no mundo lá de fora é capaz de vencer. Pode ser que alguns pensem que o meu discurso é retrógrado, mas não é. A gente tem estudado esse assunto com muito carinho. Os espíritos superiores não falam das mentes brilhantes que adotaram essa tática. Uma tática tão suja que hoje os grandes impérios do mundo se sustentam em ações sociais. Querem demonstrar que são bonzinhos. Mas, na realidade, é o domínio que é objetivado para favorecer uma classe muito pequena que quer mandar no mundo inteiro. Se nós, quando estudantes de doutrina espírita e de evangelho, não pararmos para refletir sobre a necessidade de reformular os nossos conceitos, mudar as nossas práticas e fortalecer os laços familiares, nós continuaremos a sofrer a bancarrota de uma sociedade que está falida nos seus valores morais. A luta entre o bem e o mal sempre existiu na história da humanidade. O bem não luta contra o mal, mas o mal é ardiloso para lutar contra o bem. O bem é amor. Amor espera. Amor age sutilmente. Porque o amor não tem pressa. Mas o mal tem pressa. E ele tem uma proposta obsessiva. Por isso é que nós estamos num mar de contradições, e muitas vezes não estamos encontrando uma luz no fundo do túnel para sair dessa confusão. E o tempo passa, o tempo voa. Lembra dessa propaganda? E a poupança continua de novo. Bamerindos aí. Bamerindos nem existe mais. Então a poupança não continua numa boa nada. Então aí, gente,
Não queremos criar nenhum painel de sobrepeso, mas a gente tem que parar para pensar em muitas coisas. Porque as leis que comandam a mídia, a direção dos povos, é uma rede poderosa. E por mais que aqueles que estão ascendendo o poder tentam mudar, não conseguem. Então não se muda lá em cima. A espiritualidade investe de uma forma muito clara, objetiva, para mudar os corações, para mudar a base. Por isso que um trabalho como esse, sem nenhum medo de errar, falo para vocês, é de um valor extraordinário. É de uma importância capital. E eu falo isso para mim mesmo. Porque um pouco de tempo que você fica fora, quando você assusta, você está engolido pelo sistema. Deu aí, Tatiana? E por isso que os consultórios, os hospitais, estão ficando cada vez mais avolumados de pessoas desesperadas. Desesperadas. Porque a vida está perdendo sentido. Eu conversava há pouco tempo com um milionário. E ele me dizia, eu tentei a vida toda ser simples. Eu acho que eu consegui. Mas todos que me bajularam a vida inteira se chafurdaram na vaidade. E graças a Deus eu vou para o túmulo com a consciência tranquila. Tudo que eu arregimentei foi para dar oportunidade para pessoas. Não foi em busca do meu prazer. Eu ouvi e pensei comigo, louvado seja Deus. E que Deus seja louvado dentro dos seus conceitos, das suas verdades e do que você está dizendo. Agora não é simples. Aí, nós estamos nesse momento convivendo sob a ótica da misericórdia divina com todos aqueles corações que estão nos ensinando alguma coisa. Aprendamos com eles. E ao invés de acusar, de debater, de incriminar, abençoar e agradecer por que ele está passando. Ele está passando uma velocidade muito, muito intensa. Então, Dorinho, por que a família? Nós temos aqueles seres abençoados que nos acolhem na família para nos esperar. Como aconteceu, por exemplo, com o Ciro. Vocês já leram o livro Renúncio? Já leu, dona? Já leu? Não consigo? Não? Não se preocupe. Não se preocupe. Isso acontece. Isso acontece. Existem alguns romances, não é por causa da qualidade da história. Ok? Embora tenha uns que é por causa da qualidade do escritor, da péssima qualidade. Aí você joga no lixo. Nem presta para os outros. Porque tem capa bonita, eu não quero, mas eu dou para o outro. Joga no lixo. Mas, porque são histórias que a gente não chegou a hora de ler. Sem nenhum problema. Eu conheço pessoas que não conseguem trabalhar com algumas obras que são extraordinárias. Mas tem desenvolturas maravilhosas em outras obras. Okay? Por isso que na livraria espírita, eu já trabalhei em livraria espírita também, enfim. As pessoas me indicam um livro. O que você gosta? Romance. Eu levava lá para o Emmanuel. Levava ela lá. Quero conhecer a doutrina espírita. Eu levava ela lá para o Kardec, a revista espírita. Mas o que mais? Eu conheço só isso aqui. Mas você não tem um indicativo do lado de lá? Eu falei, olha, tem um Leon Denis ali que é muito bom, né? Tem ali, eu só indico o clássico, porque vai que eu indico errado. Olha a minha responsabilidade. Livraria está lá. O livro que brilhar, você compra. O livro que te chamar a atenção, leia. Porque existem espíritos que trabalham
nesta conjugação que ajudam mesmo. Esse livro vai te fazer bem. Ok? Agora, existem obras que fazem mal. E eu vou repetir, não é por causa da qualidade do livro. É porque pode abrir um painel. Nós trabalhamos a construção do estádio. Não é propaganda pessoal. Mas eu gosto de conversar falando de fatos. Esse livro aqui, cheio de altas recordações que eu construí, sendo um instrumento aqui na Terra, a partir das lembranças do meu inesquecível, saudoso amigo Arnaldo Rocha, é um livro que ele fala muito de questões do passado, encarnações, né, gente? Você é um doutor do livro, trabalha com o livro que eu. Dramas no Egito, na Índia, na Espanha, Roma, e etc, etc, etc. Quando eu estava sendo instrumento para escrever esse livro, vocês não têm noção do trabalho que foi da espiritualidade para construir esse livro. Porque cada história que a gente entrava era uma gama de espíritos que a gente ia tratar. Okay? Então, por exemplo, se eu estou citando um episódio de Roma, vamos lá. Um momento de Pompeu, Crasso, Júlio César, lá no ano de 68 a.C. Só de citar esses três personagens, eu estou mexendo com a história. Espiritualmente, eu estou entrando na história. E eu posso fechar conexões com os espíritos vinculados a essa história. E vocês não tenham dúvida que aqui, por exemplo, nessa ambiente, nós temos espíritos vinculados a várias regiões do planeta. Quando eu falo de política, tem político aqui. Quando eu falo de música, temos espíritos musicistas aqui, poetas, em condições superiores e condições inferiores. Do lado de fora tem espíritos que não podem entrar aqui, vocês sabiam disso? Por isso é que a gente, nossa, eu estou na FIAC, fico leve. Quando eu saio lá de fora, tudo pesou de novo. É porque todo mundo esperando lá de fora. Adoro. Ô, pessoal, eu estava na esperança que eles iam ficar aqui na FIAC. Eles são loucos de carne, né? Só fica sentando nessa reunião, não fica demorado, mas ela sai. Tem certeza que eu encosto com ele. Aí volta todo mundo para casa. E aí, gente? Olha, vocês estão achando que aqui é mágica? Aqui não é maçonaria, não. Mas a ideia é a renovação mental para ajudar os espíritos que estão vinculados a todos nós, né? É assim. O processo de desobsessão se dá assim. Vou mudar a tônica, mas ela é importante. Não pensem em vocês que dramas que nós assumimos responsabilidade nos séculos, de espíritos que estão conosco aí, exigindo cobrança, vão ser resolvidas porque tomei um passe. Ah, estou indo na FIAC, agora vai tudo melhorar. A coisa não funciona assim. Quem tem olhos, 5 minutos de conversa, você resolve. Se alguém prometer isso, como promete, traz lá, vou exorcizar. Aí um diabo. A nega até estribucha no chão. Ah, o diabo agora vai ser expulso porque o sangue de Jesus tem poder. Tem maturidade para entender muita coisa, inclusive a infantilidade do povo e a sagacidade de outros. Ou a boa fé de alguns, que fazem a gente estar dando certo. Nós temos que entender que a mudança se faz a partir da sua mudança. Da sua mudança. Porque se há um motivo para alguém te cobrar alguma coisa por conta da história, se você... Imagine você prejudicou uma criança, filha de um ser, que ele tem ódio de você porque você destruiu o lar dele. E hoje, passados séculos, de repente ele te reencontra aqui agora. Significa que está com você aí o tempo todo. Te reencontra no século XXI, em Belo Horizonte, frequentando a reunião espírita. Por acaso, fulano é você, te conheço. A Lara Posante Santa. Conheço de outros carnavais, né, dona Neide? De outros. E o ódio ressurge. Não é quando você encontra com aquela pessoa que fez alguma coisa. Primeira coisa, você não lembra daquela história? Não tem isso. Porque desencarna não muda. Se o espírito lá de lá não quiser mudar. Aí, de repente, aguça nele a vontade de te prejudicar.
Mas ele te encontra num trabalho, por exemplo, com crianças. Você está atendendo lá um número enorme de crianças abandonadas, sofridas, trabalhando com um carinho sobrenatural, extraordinário. Anos e anos, e ele vai te acompanhando ao longo do tempo. De repente, ele começa a se sensibilizar com o que você está fazendo. Um exemplo. A espiritualidade lá de cima, que sabe como é que funciona os negócios, né? De repente já começa, quem sabe, a circunstância já favorece, para aquela criança que se prejudicou, aparecer, entre aspas, do nada, como uma criança rejeitada por ele. Vai parar nos seus braços. Você vai cuidar dela com muito mais amor que se tiver no seu próprio filho. E o pai que está do lado do mundo espiritual revoltado com você, obrigado a se colocar de joelho para te agradecer. Entendeu? Os dramas do mundo espiritual, eles conduzidos pelo mundo maior, têm uma dinâmica extraordinariamente bela. Agora, existem espíritos, sim, que podem estar vinculados ao nosso comportamento, aos nossos atos, e de repente podem... Criou-se um vínculo, mas não tem uma interação mais intensa. E de repente, estando na casa espírita, eles podem se desvincular dos indivíduos. Lógico, pode. De repente, receber um passe pode fazer bem para ele, sim. Ele entrou aqui, de repente a mãe dele, espírito também, está aqui esperando ele. De repente ele vem acompanhando um de nós. Chega aqui nesse recinto, a espiritualidade trabalhando já no processo com a visão mais ampla, está lá a mãezinha lá esperando o indivíduo descer a escada. Mãe, a senhora aqui? De repente o espírito tem até vergonha até de olhar para a mãe. Então aí, o que eu quero dizer? Tudo que você falou num livro. Então, quando a gente mexe com história, não tenha dúvida de que essa história tem a ver com a gente. Aí você vai entender por que tem pessoas que têm identidade, que têm sintonia com determinados lances da história. Você vai na casa do indivíduo, nossa, tem um amigo, de vez em quando eu vou na casa dele, eu acho não barato. É um romano, ele não precisa de entender de reencarnação. Porque ele tem armadura, ele tem espada, ele tem tudo de Roma na casa dele. É como se estivesse entrando no Museu Romano. Tudo lá. Não preciso falar que ele é encarnação de romano. Né? E é óbvio que a casa dele está cheia de romano. Você quer que eu vou encontrar lá o quê? Muçulmano? Árabe? Não, é romano. Né? Porque nós vamos criando esses lances de identidade, de afinidade, que tem a ver com a nossa estrutura agora. Então, você observa a sua história. Ah, essa parte do romano. Quer ver? Observe a sua história. Como que você pode encontrar na prática o seu passado? Analise o nome dos seus filhos. Para, gente, eu só estou explicando. Já tem gente, Alexandre, calma, só estou explicando. Chegar em casa, você tira a prova dos nomes. Né? Olha os nomes. A nossa amiga aqui veio contar, vovó. Vovó, só fala bonito. Vovó falou que o netinho nasceu no dia 20. Olha que beleza, o pai dia 20, a mãe dia 20, tudo coincidência. Coincidência nada. O número 20 tem a ver aí com essa história. Tomara que seja um número 20, de casal 20, né, de coisa boa. Porque pode ser um 20 de complicação. Mas essas coincidências não tem nada. Não é simplesmente uma coincidência. Datas, signo. Daqui a pouco estou fazendo mapa. Né? O signo, obviamente, tem influência, não tem dúvida. Né? A lua, só corta cabelo naquela, né? Não estou sabendo. Então, a lua, né? As tendências. Né? Eu gosto de falar disso, tendências. Família, eu conheço uma família que são 7 filhos, 7 advogados. São, sei lá, 15 netos, 15 advogados. Jesus amado. Então, é o tribunal todo lá. Porque alguém puxou alguém? Não. É um grupo que reencarna com essa identidade, com essa matéria. Não tenha dúvida de que quem está advogando, tentando ajudar o outro hoje, é porque boa coisa não fez ontem. Né?
Aí tá lá, turma eu acho tão bonitinha, a Sueli chama as evangelizadoras de professorinha, eu acho tão bonitinho, romântico. Mas essa turma que está cuidando dos meninos aí, as evangelizadoras, né? As psicólogas que cuidam das crianças, as professorinhas, lá na escolinha, né? Essa turma que cuida dos menininhos hoje, de vez em quando, em cada 1000 se acha um espírito angélico. Aquela alma que vem das estrelas, para inspirar esses 1000 para não abrir mão do trabalho. Porque o resto, né? Olha, coitado, eu estou voltando de férias, estou tão enferrujado, até a linguagem está complicada. O resto, os demais, está vendo? É espírito não, me ajudar. Os demais são espíritos que têm compromisso com as crianças. Você não tem dúvida. Essa turma que está aprontando aí com a fertilidade, né, que está se comprometendo nessa área, vai responder por isso amanhã. Essa turma que estamos aqui compromissados com a família, é porque complicamos com a família ontem. Então aí, esse grupo que fala demais, porque falou para destruir, hoje estão tentando falar para reconstruir. Não é? Esse grupo que está trabalhando na divulgação das mensagens, semana para cima e para baixo, não é? Já colocamos fogo em muito livro, entendeu aí? Já trabalhamos com a mensagem do Evangelho que era para ajudar, já mandamos gente para a Inquisição, já fizemos guerras em nome de Jesus, já usamos a posição de religiosos para fazer o mal, entendeu? Então hoje a luta é ser bom filho. Ser bom filho. Não é ser um ótimo filho. Ser um marido presente, uma esposa compromissada com a família. Né? Enfim, fazer da nossa luta um caminho de ascensão. Um caminho que ele, se hoje não está sendo um caminho, vamos dizer assim, abrilhantado por situações que nos felicitam, vamos ter paciência, que as coisas vão se ajustar. Muitas vezes nós estamos em grupos que não tem a ver com a gente. Eu faço atendimento fraterno, né? Até algumas décadas. Nós já escutamos tantos dramas de filhos que falam assim, eu tenho ódio do meu pai. Eu não consigo olhar para aquela mulher como minha mãe. De onde surge tudo isso? Se ela o tempo todo só ofereceu, ele me deu tudo que eu poderia querer, mas eu tenho ódio. De onde vem isso? São dois seres que se atracaram ontem. E este que está acolhendo com benevolência é o mais devedor. Você não tenha dúvida disso. Aquele que está cuidando lá do pai e da mãe nas últimas, porque a turma, todo mundo pulou do galho, né, dona Mita? Todo mundo. Dona Mita, se eu cometi um gafe, falei que o seu filho que está aqui, que só não veio aí. Pede desculpa para ele. Dona Mita está aqui, ela estava na sala de passe, viu? Fala para ele, volta aí. Então, eu já consertei, não vou para o umbral por causa desse nome. É ajustes. São ajustes. Agora, se querer passar amar a mãe de uma hora para outra, vai sofrer, não vai conseguir. Você vai adquirir um amor pleno pela esposa. Pois eles que se conjugaram para assumir um compromisso, chegou num ponto que isso tomou um outro rumo. E que caminham juntos. Agora, como que você vai lidar com isso? O que você quer? O ideal? Se a sua consciência está dizendo que é para levar até o fim, faça. Faça com paciência. Olha o que eu vou dizer, não é para ninguém ficar preocupado. Ninguém tem obrigação de amar ninguém. Isso não é obrigação. Ninguém tem que ter um rótulo que vai ter afinidade plena com a irmã. Com o irmão. Meu filho, eu queria. Você queria, não é assim. Seu filho é seu filho. Todos nós estamos num processo, esse é o ponto.
que não é para que a gente possa colocar uma carga maior nas costas. Não é para ser isso. Para tentar trabalhar, sorte, para atender o que a consciência te pediu. Porque aí fora, gente, eu vou falar aí fora porque nós estamos lá fora. Agora a gente está aqui dentro. Mas lá fora, a maioria das pessoas estão julgando por lá. É muito fácil separar. É muito fácil julgar o filho dos outros. Né? É muito fácil o filho virar as costas do pai. Aí eu, quando falo isso, eu lembro aquela música lá do sertanejo. Isso é para a gente pensar. Eu vou repetir isso até desencarnar. Um pai cuida de 10 filhos. Mas 10 filhos não cuidam de um pai. Isso é sabedoria do interior aqui do Brasil. Por quê? Depois que o pai oferece tudo, a família oferece, a gente esquece. Porque o mundo nos convida a desvincular deles. Então, não significa que você tem que... Vou repetir. Não significa que você tem que beijar. Significa que você tem que fazer mimo. Você não tem essa condição. Você não dá conta de fazer. Faça. Agora, respeito a obrigação. Gratidão deveria ser código de ética. E não é. Meu filho falou assim comigo um dia: meu pai, que bom que o senhor me dá. O senhor me dá. Um dia eu vou te retribuir, eu vou te dar materialmente tudo que o senhor me dá. Eu falei para ele assim: realmente, o que o senhor não pode cumprir? Como assim? Eu quero. Você pode assumir uma responsabilidade com você que não está na sua carga, no seu ombro. Você não tem que me retribuir nada. Eu não faço para que você me devolva. Isso aqui não é troca, não é financeiro. E se amanhã, cara, brinquei com ele, eu tenho que falar a linguagem de velho, né? Velho para lá, velho para cá, não sei o que. Eu acho que estou acelerando o clareamento dos cabelos, tanto que meu filho. Eu falei para ele: ô velho, se comprometa com isso não. Se lá na frente eu tiver um cantinho, uma aula de um asilo, e lá eu poder estender a mão para ajudar um outro velhinho a ele ir no banheiro, eu vou estar muito feliz. Só quero estar num lugar que eu possa ajudar alguém. Porque essa é a minha tônica de vida. Não me prometa o que você não pode dar. Pode acontecer que amanhã, circunstancialmente, você me ofereça alguma coisa. Mas isso não é. Isso tem que ser uma coisa do seu coração. E não é de boca. Não é de promessa. Porque o amanhã, muitas vezes, diz Emmanuel, o amanhã, muitas vezes, é um rio que serpenteia uma terra árida que vai desaguar no mar do nunca. Sem nunca. Nunca. Prometer, faça. Faça. Faça com amor. Aqueles que se dão para o semelhante adquirem o maior tesouro que pode ser construído na vida. Amizade. Aí o poeta até disse: amiga é coisa a se guardar do lado esquerdo do peito. Então, quando o poeta coloca essa expressão de uma forma tão singela, até com colorido aqui das Minas Gerais, que é o coração do coração, o coração do mundo é o Brasil. Minas Gerais é o coração desse coração. Não esquecer disso. Aqui nasce os grandes projetos desse país. Como aqui também tem nascido grandes causas para destruir esse nosso país. E nós não podemos permitir isso. Nós não podemos fingir que não está acontecendo nada. Nós temos que nos tornar cidadãos conscientes. Não para sair levantando bandeira, discutindo, brigando. Porque essa época já passou. Já idealizamos muitas independências por aí. Hoje, o nosso compromisso
é de mudar o status quo da nossa família, da nossa intimidade, do nosso meio. Não sejamos o que Jesus propõe para nós. Sal da terra. Sejamos luz do mundo. Sejamos aquele trabalhador que não tem hora para servir, que não escolhe lugar para atender, e muito menos seleciona pessoas que ele vai oferecer. Não. O trabalhador do Cristo, a proposta é semear paz, oferecer esperança, independente do time que o outro torce, o partido que ele milita, a terra que ele vive, a nação que ele é o grande cidadão, independente de tudo isso. Nós temos que compreender que Jesus define que há muitas moradas na casa do Pai. Cada um está vivendo na sua morada, porque escolheu. Cada um está no ambiente que foi selecionado por ele lá atrás, como nós. Vir a FEAC, ou abrir uma obra do Evangelho, da doutrina espírita, no nosso caso, sabe o que significa isso na prática? Nós estamos começando a planejar o nosso futuro. Só que a gente quer a resposta agora. Você quer resultado imediato. Jesus semeou a proposta há 2000 anos. O tempo todo ele está dizendo, vinde a mim. Porque se ele fala vinde a mim, porque ele acredita. Ele acredita em todos. Então, se nós estamos planificando o nosso futuro, vamos cuidar das questões de hoje. Vamos ornamentar o ambiente, vamos fazer dele lúdico, vamos fazer dele agradável. Afinal, que nós temos uma tradição aqui de clarear o ambiente com a tinta branca, não porque isso é místico, mas porque a ideia é uma ideia de elencar a paz, a limpeza, num ambiente extremamente simples, que foi idealizado pelos espíritos superiores há muito tempo. E a gente está vindo para cá, para, dentro dessa simplicidade, desse ambiente pequeno, olhar um para os outros, admirar aquele que está do lado como amigo, sabendo que quem está do meu lado não está olhando com que roupa que eu estou usando, que carro que eu tenho, se eu moro aqui ou lá. Não, eu estou aqui. Porque aqui pode representar para cada um de nós uma tranquilidade que venha a ser um estado que nós vamos implementar em todos os ambientes que nós formos. Em todos os ambientes. Você é você. Você não tem que ser o que o outro quer, o que aquele exige. Quase que eu comprei onde eu estava viajando uma pochete. Aí eu pensei, eles vão me chamar de boca mesmo. Eles vão falar que eu sou demodê. Eles vão falar que eu sou cafona. Eles vão falar que eu estou pagando bico. Né, velho? Vocês acreditam que eu me rendi? Não comprei a pochete. Porque eu devia ter comprado a pochete. Porque está fora de moda, mas eu adoro usar a pochete. O que eu quero dizer? Você não tem que ser. Você não tem que fazer para agradar o outro. Você tem que ser você. Ser você com Jesus, você agrada o outro. Você vai ser bondoso. Você vai ser paciente. Você vai ser alegre. Você vai ser dinâmico. Você vai ser inteligente. Você vai ter habilidade. Jesus.
nós suplicamos, Rabi, que tu nos conceda o teu amor inefável, que nos acolha, Senhor, na dinâmica das oportunidades. Jesus, não nos deixe, Senhor, entregues à concupiscência que dilacera, o ódio que avassala, o egoísmo que corrói, o orgulho que ensandece. Jesus, amigo, nesses momentos conturbados, ser a nossa âncora. Apresenta-te, Senhor, como a nossa bússola. Assegure a nau que vai atravessar o mar revolto para atingir o porto firme da nossa fé. Querido Jesus, faça a tua luz no caminho de todos os homens e nos alerte para que sejamos o companheiro de todas as horas, o esposo amigo, a companheira dadivosa, o filho confiante, o pai que educa, o soldado de todas as batalhas. E assim, diante da nossa miséria espiritual, nós só temos que te agradecer pelo tesouro da vida, pelas joias da amizade e pela doutrina espírita que nos direciona à caridade, senha magna da felicidade. Esteja em nossa vida, em nosso coração, hoje. Adora, Senhor, e para sempre. Que a paz do Divino Cordeiro se faça para todos vós. É o que suplica o servidor humilde e paternal Bezerra. Que assim seja. As vibrações dessa prece
Agradecemos a Jesus, Mestre, por essa noite de luz. Não há nada no plano superior. Possamos voltar aos nossos lares, com os corações alegres, em paz. Jesus nos acompanhe.